Formas de usar CSS na sua página. Veja, existem diferentes formas ou diferentes maneiras que nós podemos aplicar estilos CSS em um documento HTML, ok? Então, olá pessoal, eu sou o João, bem-vindo de volta ao canal João aqui falando. Hoje vamos aprender algumas formas que nós podemos inserir o documento CSS, que nós podemos definir estilos CSS em um documento HTML, ok? Então, existem diversas formas, podemos assim dizer 3, 4, 5, ok? Então, essas formas são, ok? Tem a forma inline, ok? Que é tipo em uma linha. Tem a forma interna e depois também tem a forma externa. Agora, nesse tutorial que nós vamos aprender, vamos tentar ou vamos praticar essas três formas que nós podemos inserir uns estilos CSS em um documento HTML, ok? Então, vamos lá começar. Isto vai ser algo do gênero. Então, a primeira forma que nós dissemos é o CSS inline, ok? E essa forma inline, ele praticamente não é muito recomendável, principalmente nos dias de hoje, ok? Então, para que nós possamos inserir um estilo CSS inline, é da seguinte maneira, ok? Por exemplo, aqui nessa tag P, se eu gostaria de alterar a cor e a fonte também dessa mesma tag P, eu farei o seguinte, ok? Eu virei aqui nessa tag P, darei um pouquinho de espaço, e aqui eu vou passar uma propriedade ou atributo chamado style, okay? Que é esse aqui, dá só um clique nele. E agora, dentro desse style aqui, eu vou passando tipo, algumas coisas, alguns valores que eu gostaria de alterar. Como, por exemplo, eu gostaria de alterar a cor. Vamos escrever aqui color. Escreve essa color, dois pontos. E aqui dentro eu vou escrever a cor que eu necessito. Como, por exemplo, eu vou escrever a cor blue, que é azul. E eu vou salvar isso aqui dessa seguinte maneira, que salvei. E assim que você notar que eu salvei, veja que aqui a cor foi alterada, ok? Então, essa é a forma inline que nós podemos alterar os elementos, ok? Então, para além disso, ok, nós utilizamos o ponto e vírgula para que nós possamos separar as propriedades. Então, se eu gostaria de alterar como, por exemplo, a fonte, eu darei aqui um pouquinho de espaço e eu vou escrever o seguinte, ok? Font size, que é essa aqui. Então, o font size é uma propriedade que nos permite nós alterarmos a fonte dele de um parágrafo, ok? Ou de um elemento, tipo o tamanho. Então, a fonte, eu aqui darei tipo um valor, posso dar em pixel, vamos colocar aqui 16px, que é pixel, salvei. Como nós podemos ver aqui, ele não alterou nada. É porque, por predefinição, a fonte do documento HTML é 16, ok? Mas se eu passar aqui um outro valor, como por exemplo 10, e eu salvar isso aqui, como podemos ver, o valor alterou, ok? Mas por predefinição, a fonte sempre é 16. Então, aqui vamos passar por um outro valor, como por exemplo 20. Se eu salvar isto, aquilo foi ficando grande, tá? Essa é a forma inline que nós podemos passar estilos em um documento HTML. Mas veja, essa forma ele é bastante péssima para a manutenção do código, ok? Pois também não é reutilizável, até porque as alterações serão inseridas, ok? Ou melhor dizer, terá efeito apenas nessa tag individual. Nesse caso, tu terias que estilizar tipo manualmente para todas as tags, ok? É por isso essa forma aqui ele não é reutilizável, ele é péssima para a manutenção de código e também o código fica todo bagunçado, porque fica uma desordem total. É por isso que essa forma não é recomendável, ok? A não ser tipo casos realmente específicos, mas essa forma ele não é recomendável. E a segunda forma que nós temos é interno, ok? É o CSS interno. Então, esse estilo aqui ele define, ok, é definido dentro do próprio HTML, ok? E geralmente na secção header, tipo por cima lá na secção header, usando a tag style, ok? Então, para tal nós vamos fazer o seguinte, ok? Veja, eu vou deletar essas alterações que eu fiz aqui. Vamos lá remover esse senhor aqui, essa alteração, vamos salvar, boom, e ele volta, ok? Então, eu virei aqui, ok? Aqui por cima da tag header, onde é que está a tag header? Aqui, depois do título, darei um pouquinho de espaço e eu vou escrever o seguinte, ok? Style, ok? Abrir e fechar. Tá, agora, dentro desse style aqui é onde eu vou fazer as alterações. Como, por exemplo, se eu gostaria tipo, de alterar as propriedades da tag P, ok? Eu farei o seguinte, ok? Eu vou ter aqui o P, dessa forma aqui, darei um pouquinho de espaço. Depois, espaço não é obrigatório, mas eu gosto de dar espaço para que possa organizar melhor as coisas. Aqui na tag P,
nós vamos fazer o seguinte, ok? Tá. Nós vamos abrir essa forma aqui, as bracetas, faz o seguinte, ok? Enter. E aqui dentro nós vamos passar os valores que nós gostamos de alterar, como por exemplo, vamos alterar a cor, ok? Vamos passar color. Aqui o color, é só dar enter, vou passar o valor que eu gostaria, como por exemplo, blue, que é azul. Se eu salvar isso aqui, podemos ver que todos os parágrafos aqui no nosso documento foram alterados para a cor azul, ok? Então, dessa forma aqui, ele tipo, aplica a estilização no geral, ok? Mas só que só terá efeito nessa página apenas, e não numa outra página, ok? Essa é talvez a única desvantagem, pois essa forma aqui ele é melhor, mas só funciona nessa página, e também ele duplica bastante código, ok? Tipo, vai ter bastante código. É um código que tu poderias tipo, aplicar só no geral, mas só que dessa forma aqui, te acho que repetir bastante o código. É por isso que essa é uma das vantagens dessa forma, ok? E talvez isso utilizar também, como eu digo, digo sempre, em casos específicos, ok? E se eu gostar de me dar alternativa à fonte, vamos lá, font size, tá aqui o meu font size, vamos passar uns 20 px. Se eu salvar isso, como podemos ver aqui, todos os parágrafos, as fontes foram alteradas, ok? Essa é a segunda forma que você também pode utilizar estilização, ok? É um documento HTML. E por fim, a última forma aqui é o seguinte, ok? Vamos remover esse senhor aqui, ok? Então, a última forma é a que nós chamamos de CSS externo, é a forma externamente, que é a forma mais recomendável a se fazer. Então, essa forma externa envolve a criação de um arquivo CSS tipo separado e depois nós vamos fazer a inclusão desse mesmo arquivo no nosso documento HTML. E dessa forma aqui você consegue tipo, utilizar melhor e também tipo, utilizar o seu código. Ok? Então, o que nós precisamos fazer isso é o seguinte, veja. Eu virei aqui no meu documento HTML, ok? Eu virei aqui por cima, darei um pouquinho de espaço e eu vou criar um link, que eu vou link, tá mesmo aqui já o link, ok? E nesse link aqui eu vou fechar ele, vamos já fechar, pum, eu virei aqui e eu vou criar algo assim, rel, que é tipo relativo, vamos escrever style, ou style, style, ok? Style sheet, dessa forma. Isso é para que o documento possa reconhecer, não, isso aqui estamos a fazer tipo a ligação com o documento CSS, perfeito? Ainda mais aqui, vamos dar um pouquinho de espaço. Agora vamos passar a referência, que é esse href, ok? Igual. Aqui nós vamos passar o nome do documento, veja. Para que nós possamos saber onde é que está esse nosso documento, nós já havíamos criado isto anteriormente. Nós havíamos criado isso anteriormente, que é esse documento que está dentro dessa pasta aqui, CSS. Okay? Então, aqui eu terei que passar o caminho. Então, referência onde é que ele está? Ele está na pasta CSS. Veja como nós podemos já ter aqui na pasta CSS. E dentro dessa pasta CSS nós temos o nosso documento styles.css, que é esse daqui. Eu vou só clicar aqui e como já passamos aqui o nome completo, tá vendo? Esse é o salvar. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu virei aqui nesse meu documento Style CSS, estamos aqui. Aqui dentro eu vou passar todo o estilo que eu gostaria, como por exemplo, vamos lá, tipo, alterar de novo a tag P. Eu farei o seguinte, P, vamos abrir e fechar, faço dessa forma aqui. E aqui eu vou passar tipo color, como sempre. Vamos passar blue que é azul. Se eu salvar isso aqui, boom, como podemos ver, ele aplicou em todo o documento. Então, essa forma, ele é reutilizável, o código é reutilizável e também há uma organização melhor. Os arquivos são muito mais leves de se carregar e também é usado em sites profissionais, essa forma aqui de estilização. Então, essa é a forma mais recomendável que você deve usar a partir de agora, ou melhor dizendo, é agora em diante. Okay? Essa é a forma que nós vamos usar. Pois então, pessoal, essas são as três formas que você pode utilizar estilos em seu documento HTML. Então, eu sou o João. Caso tu estejas a gostar desse mesmo tutorial, ok? Dá um like no vídeo, ok? Comenta e também veja. Eu preparo sempre uns mini documentos que ajudam a pessoa a aprender
sobre o que eu estou ensinando, ok? Então, quem gostaria de adquirir este mesmo documento sobre esse curso de CSS que nós estamos a fazer, deixarei o link na descrição do vídeo e também bem como o de HTML, ok? Todos os tutoriais que eu sempre crio, tipo, em forma de série, eu sempre crio um documento de acompanhamento que vai facilitar, tipo, o ensino ou o aprendizado. Então, esses documentos, normalmente, eu também, tipo, comercializo eles. É uma forma de você poder, tipo, ajudar também o canal para que eu continue criando sempre mais conteúdos, ok? E o valor é algo bem considerável, tipo uns, de vez em quando, R$ 10, R$ 5. Que estamos a falar, tipo, se for em kwanzas, estamos a dizer, tipo, uns 1.000 kwanzas ou 5.000 ou 3.000 kwanzas. Que, tipo, eu coloco sempre preços bem acessíveis, ok? Então, isso aí me ajuda eu a manter o canal, pois tem certas coisas para que eu possa manter o canal e também, como sempre, internet, que é um fator mais pesado para mim, ok? Então, quem gostaria de, já sabe, ajudar o canal, essa é uma forma que você tem. Adquira esses documentos, esses guias de estudo, pois realmente ajudam o canal, ok? Então, eu sou o João, vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e fui!